Bom dia, sejam todas bem-vindas ao nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro Comunicação Não Violenta e hoje nós vamos tratar do primeiro elemento da comunicação não violenta. Nós vimos que a comunicação não violenta é aquela que busca o entendimento entre as pessoas. E ela possui quatro elementos, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, existe um processo para que você consiga se comunicar de forma não violenta. E nós vamos falar hoje do primeiro elemento, que é a observação, né? Então, quando o Marshall Rosenberg ele traz a ideia de observar, ele traz que quando nós observamos algo, é você constatar o que está acontecendo, é você trazer o fato e não uma análise sobre o fato, o que é muito diferente, né? Então, ele traz vários exemplos que torna isso muito claro para a gente e facilita muito a nossa compreensão. E eu vou trazer aqui para vocês. Então, ele coloca que um dos principais elementos, o que é mais importante nessa primeira etapa da comunicação, é você separar o que é avaliação do que é observação. Então, ele traz o seguinte, que observar sem avaliar é a forma mais elevada da inteligência humana. E ele conta um caso de que ele foi convidado, foi chamado para uma escola, porque a relação dos professores com o diretor era muito difícil e eles não conseguiam ter um diálogo claro e objetivo. E ao conversar, né, com os professores, ele perguntou: qual é a dificuldade que vocês têm com o diretor, né? O que acontece? E aí, o que os professores falavam era: o diretor fala mais do que a boca, ele acha que é o único capaz de dizer algo que vale a pena. E aí, nessa fala, à medida em que as pessoas falavam sobre o diretor, o Marshall falava, mas isso não é o que está acontecendo. Isso é o quê? Uma avaliação que você está fazendo a respeito do diretor, né? Então, ele só conseguiu, de fato, entender o que acontecia quando ele pediu que as pessoas fizessem uma relação do comportamento do diretor, porque aí eles conseguiram ser um pouco mais objetivos, ao invés de fazer um juízo de valor. Então, na verdade, um juízo moral, né, gente? Que a gente já estudou isso. Então, assim, para a gente entender que o quanto muitas vezes nós somos acostumados ou até mesmo ensinados a estar sempre avaliando, ao invés de observando. Quando você observa uma cena, você vai trazer os elementos fáticos, né, daquela cena, o que acontece, e não a forma como você se sente ou o que você percebe daquela situação ou daquela realidade. Então, quando você traz fatos, você vai trazendo comportamentos específicos. E aí, quando o Marshall participou da primeira reunião com o diretor, ele entendeu o que os professores estavam falando. Toda vez que havia algum ponto a ser discutido, o diretor falava: ah, isso me lembra tal situação da infância ou de quando ele tinha ido para a guerra. Ou seja, uma reunião que era para durar 20 minutos, durava 40, 50, porque o diretor sempre trazia
inferências que não tinham nada a ver com o objetivo da reunião, e aquilo irritava a todos. Mas ninguém tinha coragem de falar para ele, né, que deveria ter apenas ao ponto da reunião. Os professores estavam em ponto de querer matar esse diretor, mas não tinham a coragem e nem sabiam como falar para ele de maneira clara e objetiva, né, que ele era prolixo e que ele ultrapassava os pontos que eram para ser discutidos, né? Então, e aí ele traz exatamente isso, né? Quando você vai contar para alguém a respeito, até mesmo se a gente lembrar, né? Quando você vai na terapia, ou quando você vai num coach, você vai contar o que aconteceu, você coloca ali toda uma carga, né? Ou porque você está chateado, ou porque você está magoado ou triste, você vai trazer não a sua observação, vocês concordam? Você vai trazer a sua avaliação. E quando você avalia, você já mistura tudo, e isso dificulta a clareza, tá? De perceber o que aconteceu, o que você sentiu a partir do que aconteceu, qual necessidade sua não foi atendida para você se sentir assim, e o que você precisa para ter uma vida melhor, para você se sentir bem. E é exatamente disso que a comunicação não violenta traz, né? Então, quando você já embola tudo no primeiro elemento, você não consegue ter clareza para seguir em frente nas outras etapas da comunicação não violenta. Então, ele traz, por exemplo, exemplos de observação e de avaliação. Então, por exemplo, quando você fala, você é generoso demais, né? É diferente de você falar, quando vejo dar aos outros todo o dinheiro do almoço, acho que está sendo generoso demais. Uma coisa é você narrar um fato, né, específico, e você colocar algum adjetivo em cima daquele fato. Agora, quando você generaliza, tornando aquilo uma característica da pessoa, aí você está, de fato, avaliando. Então, ele traz como observação com avaliação. João vive deixando as coisas para depois, sem avaliação. João só estuda na véspera da prova. Ou seja, quando você fala que João só estuda na véspera da prova, você está narrando um fato. Eles têm a prova no dia, na sexta, ele só estuda num dia antes da prova. Quando você fala, João vive deixando as coisas para depois, você tornou o fato uma característica da pessoa, ou seja, impregnou aquilo na pessoa, aquilo faz parte da pessoa. Outro exemplo, o trabalho dela não será aceito, isso é uma avaliação. Uma observação sem avaliação. Acho que o trabalho dela não será aceito, ou ela disse que o trabalho dela não será aceito. Então, você está trazendo aqui algo que a pessoa te trouxe, então você não está julgando o trabalho dela, você está apenas traduzindo o que você ouviu. Depois, quando você confunde previsão com certeza, aí é uma avaliação. Se você não comer comida saudável, sua saúde será prejudicada, né? Ou seja, você está confundindo uma previsão, o que pode acontecer, com uma certeza. Aí vem aqui, observação sem avaliação. Se você não comer comida saudável, sua saúde talvez seja prejudicada.
né? Então, é uma observação sem um julgamento. Quando você fala assim, certamente a sua saúde vai ser prejudicada, né? Você já está definindo aquilo. Por exemplo, um outro caso, usar palavras que denotam habilidade sem indicar se está fazendo uma variação. Então, por exemplo, quando você, olha aqui uma avaliação, Zequinha é péssimo jogador de futebol. Agora, observação sem avaliação. Em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. Vocês observam, gente, que quando você fala que Zequinha, em 20 partidas, não marcou nenhum gol, você não está ferindo, você não está aferindo nenhum juízo moral, você não está colocando ali nenhum tipo de avaliação. Você está narrando o fato observado. Você não está colocando ali nenhuma impressão sua. E isso te ajuda muito a separar o seu sentimento do que de fato aconteceu, até para você começar a se conhecer melhor e entender como você interpreta os eventos da sua vida. Então, quando você fala, Zequinha é péssimo jogador de futebol, você está declarando, você está já avaliando o Zequinha como jogador. Então, por exemplo, nas últimas 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. Pode ser que ele não estava bem nas últimas 20 partidas, pode ser que ele estava com a perna machucada, pode ser que ele estava doente, pode ser várias coisas, né? Então, você não sabe o porquê que ele não marcou nenhum gol. Pode ser porque ele não tem habilidade como jogador, pode ser porque ele acabou de começar a aprender a jogar futebol, pode ser várias coisas. Acontece que à medida em que você decide qual coisa você está efetivamente fazendo uma avaliação da situação. Então, ele coloca assim, note que as palavras sempre, nunca, jamais, elas indicam observações quando usadas da seguinte maneira. É porque ele traz em outro momento, né, que sempre que você generaliza, que você usa nunca, jamais, sempre, você está trazendo um juízo moral, né? Você está trazendo um julgamento. Quando você usa essa palavra de outra maneira, então, nesse caso, trata-se de uma observação. Por exemplo, sempre que vi Ricardo ao telefone, ele conversou pelo menos meia hora. Então, ele está trazendo uma observação, ele não está trazendo um juízo, né, moral. Ou ainda, não consigo me lembrar de você jamais ter escrito para mim. Ou seja, quando você usa dessa maneira a generalização, você continua observando e não julgando. Aí ela traz mais 2 exemplos muito interessantes. Quando você, em termos de avaliação, você raramente faz o que eu quero. Aí, observação. Nas últimas 3 vezes que iniciei uma atividade, você disse que não queria fazer. Quantas vezes, né, casais de namorados falam assim, você nunca faz nada que eu quero, né? Você nunca me acompanha em lugar algum. É muito diferente de você falar, olha, as 3 últimas vezes que eu propus da gente fazer alguma coisa, você não topou. E olha como que é interessante, porque quando você observa, você não põe carga emocional ali. Ainda que você esteja sentindo, a forma como você coloca, ela não infere emoção, ela não infere julgamento. E isso muda completamente tanto a sua percepção
acerca do fato, como a percepção do outro, que já não vai ser reativo, porque você não está concluindo e não está julgando, você está apenas manifestando o fato, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa de eu falar, os últimos dois encontros, os últimos dois estudos do livro, vocês chegaram 10 minutos atrasados. E é melhor, aí, quando é diferente de eu falar, vocês sempre atrasam para o nosso estudo do livro. Percebe? Até como que isso bate dentro né, de vocês. Ah, mas eu também, gente, eu estou trabalhando até tarde, tá difícil acordar essa hora. Então, é natural, quando você faz uma avaliação, que o outro automaticamente já entre na justificativa, na defesa. Ah, mas tá difícil demais para mim, ela não sabe o que eu estou vivendo, né? Do que quando fala assim, olha, eu tenho percebido que nos últimos dois encontros vocês chegaram 10 minutos atrasadas, né? E aí até mesmo para propor algo. O que está acontecendo? Vocês estão tendo dificuldade de acordar? É conveniente que a gente mude o horário? Percebe? É muito diferente do que eu chegar e falar assim, gente, vocês toda vez vocês chegam atrasadas. O que está acontecendo? Né? E um outro exemplo que ele traz é como avaliação. Ele aparece aqui com frequência e só observação. Ele aparece aqui pelo menos 3 vezes por semana, né? E aí, com frequência, quando você fala, fulano aparece aqui com frequência, ou fulano aparece aqui pelo menos 3 vezes por semana. Quando você fala com frequência, você generaliza, né? Porque essa frequência, a pessoa não sabe exatamente se é todo dia, se é 4 vezes por semana, se é 7 vezes por semana, né? Então, é muito importante a gente separar para que a gente possa isentar a nossa observação de julgamento e, com isso, criar já, desde o início da conversa, uma relação mais leve, né, onde você possa construir um raciocínio e falar daquilo que você sente, né? E aí ele traz, né, que o segundo elemento é a identificação do sentimento. Gente, como é difícil para nós identificar o que nós estamos sentindo, né? E por que que isso acontece? Porque nós fomos ensinados a, a observar o que está acontecendo fora de nós e não a observar o que está acontecendo dentro. Nós fomos ensinados a fazer contato com o mundo exterior e não a fazer contato conosco, né? Quantas vezes as pessoas aprendem que sentir é para gente fraca, né? A pessoa que sente, o que é a pessoa sensível? É aquela que sente, é aquela que faz contato com o seu sentimento. Quantas vezes essa pessoa ela é tida como fraca, né? A pessoa que chora, ela é fraca. Ah, não chama, não fala com fulano, não, que fulano é sensível demais. Fulano não aguenta o rojão. Fulano é uma manteiga derretida. Fulano não dá conta de ouvir a gente falar nada. E isso é sempre visto como algo negativo, né? Como uma crítica mesmo, da pessoa não conseguir. Sempre que as pessoas elas fazem contato com os seus sentimentos, elas são tidas como fracas. E quem é que quer ser vista como fraca? Ninguém. Então, de um modo geral, as pessoas têm dificuldade de olhar para dentro, de se conectar consigo mesma, de entender o que está acontecendo dentro delas, né? E por isso é tão difícil a gente entender
Ok, Kátia. A gente entender o que que está acontecendo conosco, por que que eu estou me sentindo assim? Por que que parece que tem um incômodo? Por isso, por que que eu não estou me sentindo bem? E muitas vezes você não sabe e você não consegue identificar o porquê isso está acontecendo, né? Então, ele traz que o nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser muito maior do que o vocabulário para descrever claramente os nossos estados emocionais, né? Nós temos dificuldade de identificar os nossos estados emocionais. Muitas vezes a gente passa ao longo do dia por diversos estágios emocionais e vamos para o outro dia sem ter entendido o que aconteceu comigo no dia anterior, né? E aí ele conta que uma vez ele estava numa escola, né, quando ele era criança, adolescente, e ele estava escondido no banheiro. E a professora, entrou uma professora lá e falou assim: por que você está escondido aí? Aí ele falou assim: porque tem um tanto de menino lá fora que quer me bater. E a professora, na maior falta de sensibilidade, ela falou o seguinte: menino grande não sente medo. Olha que coisa mais tosca, né? Que vem exatamente de encontro a essa ideia, né? É, é a essa ideia de que nós não devemos validar os nossos sentimentos, nós não devemos sentir. Sentir não é importante. E aí ele conta que, ao longo da vida dele, baseado nesse aprendizado que doeu muito, porque ele estava com medo de sair e de apanhar, ele conta que, enquanto adolescente e adulto, ele entrou para um time de futebol e que ele passava por cima do medo dele, e que isso foi tão forte que ele chegou a jogar beisebol por um mês com o pulso quebrado. Por quê? Porque a gente não pode, a gente não deve sentir. Essa foi a grande lição que essa professora passou para ele, né? Então, ela traz a ideia, né, de que quando que as pessoas, muitas vezes, se você pergunta o que você está sentindo, as pessoas têm dificuldade de dizer, elas não sabem, elas, eu não sei, eu estou angustiada, eu tô triste. Às vezes elas estão com raiva e falam que elas estão magoadas, às vezes elas estão com raiva e elas estão ansiosas, percebe? Então, assim, as pessoas não conseguem de fato, né? Aí ele traz, né, numa situação, é, numa oficina, né, de CNV, um universitário falou do colega de quarto que ligava o aparelho de som tão alto que ele não conseguia dormir. E aí o macho perguntou para ele: mas o que que você sente? Aí ele responde: sinto que não é certo tocar música tão alto à noite. Aí o macho fala assim: não, mas isso não é o que você sente, né? Você está falando o que você acha, né? Então, e aí ele traz, sempre que a gente usa a palavra sinto, seguida de que, nós estamos expressando uma opinião e não o que você de fato está sentindo, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, que a gente usa a palavra sentir, né? Para denotar a nossa opinião. Eu senti que fulano não foi legal comigo. Isso não é sentimento, isso é uma opinião a respeito do comportamento da fulana, né? Então ele traz também um outro exemplo, né? Que num seminário foi um casal e a esposa foi trazer o que que ela sentia em relação à relação deles. E ela fala assim: eu sinto como se eu estivesse casada com uma parede. E aí o marido vai e imita uma parede. É, e aí, e fica calado e imóvel. E aquele comentário dela
não toca aquele marido em lugar nenhum, né? E aí, na hora que o marido fica imitando uma parede e não faz nada a respeito daquele comentário dela, ela se ressente e fala: veja, é isso que acontece o tempo todo. Ele fica parado e não diz nada, exatamente como se eu estivesse vivendo com uma parede. Aí o Marshall fala o seguinte: está me parecendo que você se sente solitária e quer uma ligação emocional maior com o seu marido. Quando ela concordou, tentei mostrar que era improvável que afirmações como sinto que como se eu estivesse casada com uma parede despertassem a atenção do marido para os sentimentos e os desejos dela. Por quê? Porque, na verdade, ela não estava falando do que ela estava sentindo. Ela estava fazendo uma análise, né, do marido, do comportamento do marido. Ela não estava fazendo uma observação, né? Sempre que aliás, nas últimas vezes que eu tentei, né, que eu falei para você algo, você sequer se manifestou. E é tão interessante, gente, que quando a gente fala do sentimento, você toca as pessoas em um outro lugar, né? Quando você sai do racional, né, como deveria ser, como a pessoa, como você acha que o outro deveria se comportar, né? Você entra numa esfera em que a pessoa precisa de ficar alerta e reativa. Mas quando você fala de você, não precisa de reação, porque você está falando de você, você não está falando do outro. Esse final de semana nós estivemos em Tiradentes e nós ficamos numa pousada em que a dona da pousada, ela tinha vivido naquela casa e depois que os pais morreram, ela estava transformando, né? Ela ainda não tinha acabado completamente a obra, mas ela tinha transformado a casa em que ela viveu a vida inteira em uma pousada. E aí a gente estava conversando normal, totalmente no racional, e quando o Giovanni perguntou para ela, e como que foi ver quebrando, né, a sua casa e transformando isso num lugar comercial? O olho dela encheu de água e ela falou: eu chorei demais na obra, porque o Giovanni perguntou: e a sua memória afetiva em relação a essa casa? O olho dela, sabe, você viu que a expressão dela mudou, o olho dela encheu de água e ela falou: nossa, eu chorei demais ao longo da obra. Por quê? Porque estava descaracterizando, né, toda a infância dela, tudo, né? A gente dormiu num lugar que era a cozinha da casa, né? E era um quarto lindo. Então, quando você fala, isso assim é um exemplo que é muito claro. Quando você fala, você traz a parte do seu emocional, do que você sente, você ou do que o outro sente, você é capaz de tocá-lo em um lugar especial, em um lugar de empatia, entende? E ao mesmo tempo que quando você julga, você toca ele num lugar de reatividade e de necessidade de defesa, quando você fala, né, do emocional desarmado, você toca a pessoa e faz com que ela baixe a guarda e permita um diálogo sem resistência, um diálogo onde a pessoa queira se mostrar, queira ser vista e que também queira ver, né? E essa confusão de sentimento versus não sentimento é que dificulta muito a interação entre as pessoas. Então, é muito importante você distinguir sinto que sou do penso que sou, que sou, né? Então, por exemplo,
uma descrição do que pensamos ser. Eu sinto que sou mau violonista. Ora, isso não é um sentimento. Isso é um pensamento a seu próprio respeito ou a respeito da sua habilidade de tocar violino. Então, por exemplo, expressões de sentimentos verdadeiros. Eu me sinto decepcionado como violinista. Isso é um sentimento. Sinto impaciência comigo mesma como violinista. Sinto-me frustrada como violinista. Isso são sentimentos a respeito da minha habilidade como violinista. Agora, eu sinto que eu sou um mau violinista, não é um sentimento, é uma opinião, né? É uma avaliação que é muito diferente. Então, ele traz a importância da gente separar, porque aí você tem clareza do que está acontecendo dentro de você, do que você de fato está sentindo. Né? Às vezes você está para baixo. Por que você está para baixo? Porque eu estou frustrada, eu estou decepcionada, né? Eu estou impaciente com a minha evolução como violinista. Então, você tem clareza do que está acontecendo dentro de você, né? Aí ele traz um outro exemplo, né, do que, na verdade, aqui, ó, alguns exemplos de afirmações podem ser facilmente confundidas com expressões de sentimento. Na verdade, elas revelam mais sobre o que achamos que os outros como achamos que os outros se comportam, do que realmente estamos sentindo. Então, por exemplo, sinto-me insignificante para os meus colegas de trabalho. A palavra insignificante indica como eu acho que os outros estão me avaliando, e não um sentimento real, né? Que nessa situação poderia ser: eu estou me sentindo triste, desestimulado, né? Ou sinto-me incompreendido. A palavra incompreendido indica minha avaliação do grau de compreensão de uma pessoa, em vez do meu sentimento real, né? Ou seja, quando você fala eu sinto-me incompreendida, você está trazendo aí uma avaliação sua a respeito de como que o outro está te compreendendo, e não de fato o que você está sentindo, né? Então, eu me senti ansioso, chateado com alguma emoção, né? Uma outra fala é: sinto-me ignorado. Mais uma vez, é a forma como você acha que o outro está te tratando, e não aquilo que você está sentindo de fato, né? Então, ele traz que nós precisamos, inclusive, aumentar o nosso repertório de sentimentos, para que a gente possa, de fato, identificar aquilo que está acontecendo dentro de nós. Então, palavras como ignorado expressam como interpretamos os outros e não como sentimos. Veja uma amostra de palavras que podem ser usadas dessa maneira: ameaçado, atacado, aviltado, coagido, cooptado, criticado, desacreditado, desamparado, desapontado, diminuído, menosprezado, negligenciado, manipulado, maltratado, mal compreendido, ignorado. Então, todas essas palavras denotam não um sentimento, mas a forma como eu percebo que o outro se comporta a meu respeito ou me trata. Então, é muito diferente do que a forma como eu me sinto. Muitas vezes, eu tenho um sentimento de inferioridade. Eu me sinto inferior em relação ao outro, né? Porque eu percebo que o outro está me tratando de tal forma, né? Ou, muitas vezes,
você entender o que está acontecendo dentro de você. Eu me sinto triste, né, porque percebo que estou sendo ignorado. Então, aí sim, você está triste, é o sentimento que está dentro de você, porque você percebe um comportamento externo em relação a você, né, que está te deixando chateado. Então, aqui, gente, ele traz essa ideia da importância da gente ter clareza dos nossos sentimentos. E aí ele traz uma relação, né, grande, vou até tirar uma foto e pôr no grupo, como é provável que uma pessoa se sinta quando suas necessidades são atendidas. Então, ele traz uma relação e também de como a pessoa se sente quando as suas necessidades não são atendidas, né? Então, por exemplo, quando são atendidas, a pessoa geralmente se sente bem, se sente interessada, livre, orgulhosa, otimista. Então, isso tudo é um sentimento. E quando as necessidades não são atendidas, ela se sente aflita, agitada, e dentre tantas outras coisas, entende? Então, aqui ele traz uma relação muito grande de sentimentos, que eu vou colocar para vocês, até para a gente começar a entender que existe um repertório muito grande de sentimentos que nós precisamos até conhecer, para que a gente possa ser o mais fiel possível nas palavras para descrever aquilo que nós estamos sentindo. Então, quando você consegue observar algo que está acontecendo ou dentro de você ou fora de você, de uma maneira isenta de juízo moral, ou seja, isenta de avaliação, né? Você tem mais condição de se perguntar, né? Aconteceu isso, e o que isso gerou em mim? Aí você pergunta, o que eu estou sentindo? Né? Por que eu estou sentindo isso? Você consegue separar e identificar o que é fato do que é o que o fato gerou em você. Com isso, você começa a entender que algo, qual necessidade sua não foi atendida nesse episódio que gerou este sentimento? Ou que necessidade sua foi atendida que gerou este sentimento? Com isso, você começa a se conhecer, a ter clareza sobre aquilo que te faz bem e o que te faz mal, e assim você começar a ter uma postura diante das pessoas onde você vai poder pedir a elas algo que seja importante para você e que vai fazer bem na relação de vocês. Agora, quando está tudo misturado, você acha que você está sentindo aquilo por causa daquilo que o outro fez. Nossa, fulano não foi legal comigo, eu estou triste porque fulano não foi legal comigo. Ou seja, você embolou o que aconteceu numa avaliação. E essa avaliação ela é carregada de sentimento. Então, você não está distinguindo o que você está sentindo. Você está já no pacote falando, né? Estou mal porque fulano fez isso. Então, é essa construção que vai nos ajudar a ter clareza na nossa comunicação. E aí, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos destrinchar, né, mais um pouco esse conteúdo para ir trazendo mais clareza de como a gente precisa se comunicar para ser empático, para ser melhor compreendido e para ser e para ter uma relação saudável com as outras pessoas. Então, com isso, eu finalizo a minha fala e abro aqui para vocês compartilharem, trazerem o que tocou vocês, se foi uma novidade,
o que que vocês perceberam desse conteúdo de hoje. A palavra está aberta. Bom dia a todos. Eu fiquei curiosa, Daniela, com relação ao aspecto jurídico disso, porque eu acho que é assédio moral mesmo, dependendo do que você fala, isso pode gerar N consequências na pessoa. Tipo assim, você é incompetente, aí entra uma avaliação também, mas eu falo assim, o efeito disso, que é muito sério, porque assim, é como se eu tivesse aprisionando uma pessoa, você é incompetente, você é isso, você é aquilo, você. Quer dizer, tem uma avaliação minha aí, mas tem uma ação do outro também, até de aniquilar o outro. Então, eu falo que é algo complexo, porque tem assim, o que, que o outro fala do outro, ele está falando mais dele do que, na verdade, do outro. Tem isso. E tem como a pessoa também, o quem recebeu essa ação, vai receber isso. Porque se ele está muito bem resolvido, não passa batida e tal. Então, eu fico em dúvida com relação a isso. Eu não sei se a palavra certa é assédio moral, mas eu sei que tem alguma coisa assim, que tem uma consequência, né, jurídica. Assim. Tem sim. E isso é até uma evolução, né, do direito de estar penalizando esse tipo de coisa, porque é muito comum, né, assim, era pelo menos muito comum as pessoas, como é que fala, extravasarem toda a sua raiva, toda a sua, nas pessoas que estavam trabalhando para elas, né? Você é burro, não sei o quê, né? E isso antes não tinha nenhuma conotação, isso era só um empregador ruim, né? Um cara descontrolado, e isso não ia para uma outra seara, né? E, de fato, é assédio moral mesmo. E o quanto isso é destrutivo, gente. Assim como você, muitas vezes, eu tenho casos muito próximos de mim de uma pessoa que se deixou incapacitar por conta de um marido que a vida inteira só detonava a esposa. Nada que você faz tá certo. Nossa, que coisa horrível. Nossa, você não faz nada direito mesmo, né? Gente, isso ao longo de 30, 40 anos, né? Isso gera doenças terríveis, né? Então, é muito pesado. E a pessoa, então, assim, é muito interessante porque isso também denota uma falta de autorresponsabilidade de quem sofre essa ação, né? Por quê? Porque o outro só faz conosco aquilo que nós permitimos. Então, é muito importante a gente entender que o outro, muitas vezes, não tem equilíbrio, mas vírgula, né? As pessoas, muitas vezes, se sujeitam a esse lugar e ficam ali e não expõem os seus sentimentos e não dizem, eu não aceito esse tipo de tratamento. Eu não. E mesmo que seja, né, um superior hierárquico, né? Fala assim: olha, eu estou aqui na maior boa vontade para trabalhar, mas eu não posso ser tratada dessa maneira. Eu não quero ser tratada dessa maneira. Eu quero ser tratada com respeito. E a gente precisa de se esse lugar que a gente muitas vezes acha, eu estou perdendo, eu preciso estar aqui, eu não tenho alternativa. Mas, querendo ou não, gente, tudo é uma escolha. Todo mundo tem escolhas. Às vezes as pessoas se sentem absolutamente sem escolhas, mas elas têm escolhas. E é escolha ela permanecer naquele ambiente, né? Ela pode pontuar, ela pode
fazer uma reclamação, ela pode pedir para mudar de setor, ela pode ser mandada embora, ela pode se demitir, ela pode entrar na justiça, ela pode simplesmente sair, ela pode várias coisas e assumir o risco de buscar outro lugar, mas se sujeitar a um ambiente emocionalmente insalubre, isso não tem dinheiro que paga isso. Porque, como a Nara falou, isso destrói a sua estrutura emocional, a sua autoimagem vai ficando comprometida de modo que você fique em frangalhos para qualquer outra coisa depois, né? Então, assim, e hoje isso é muito importante, né, de ter sido elevado à condição de ser algo, uma conduta passível de punição, né? Embora o dano moral disso não paga, não paga. Você pode receber a fortuna que for, não paga o prejuízo emocional já consolidado, porque aí são anos de trabalho para reestruturar aquilo, ressignificar aquilo, né? Muito bem lembrado, Nara, excelente. E é isso, o tempo e nós precisamos de começar esse treino, sabe? Porque a nossa sociedade, principalmente a sociedade capitalista, ela é educada para olhar para fora. Ela não é educada para olhar para dentro. Ela é educada para olhar para o outro. O que o outro vai pensar? O que o outro acha a meu respeito? O que o outro quer? E não o que eu acho, o que eu quero. E aí, por isso que a opinião do outro na nossa sociedade, ela ganha uma importância que ela não deveria ter. É óbvio, nós vivemos em sociedade e a opinião do outro, ela faz parte, né, da nosso sentimento de bem-estar também. Mas não pode ser a opinião mais importante. Ela não pode ser a opinião decisiva. Ela é mais uma opinião, mas ela não pode ser colocada como o centro da nossa vida, porque senão a gente deixa na mão do outro o nosso bem-estar ou a imagem que nós temos de nós. Se o outro nos acha legal, nós somos legal. Se o outro nos acha péssimo, nós somos péssimo. E aí? E quem eu sou, na verdade? Né? Eu não tenho identidade, eu sou o que o outro acha de acordo com o humor dele, de acordo com como ele está se sentindo hoje. Então, isso é extremamente perigoso. E aí eu vivo igual um barco à deriva, né? E eu preciso de estar ancorada, saber quem eu sou, para além do que o outro pensa. Então, é muito importante, mas isso vem com a maturidade, né? Vem com as buscas, vem com os desafios, e que você vai consolidando isso internamente, né? E dependendo do seu grau de evolução ou de construção da sua autoimagem, se você vai trabalhar e pega qualquer superior ignorante, no sentido de ignorar o que isso gera na vida das pessoas, né? E desequilibrado emocionalmente, isso produz efeitos terríveis, né? E aí aumenta a nossa responsabilidade no trato com o outro, porque nós estamos deixando marcas na vida das pessoas o tempo inteiro, né? Pode falar, Nara. Abre seu áudio, está fechado. De Não, e aí. avaliar, muito bom, né? Traz essa percepção diferenciada, muito bom. É uma prática mesmo, né? Sim, e que a gente tem que aprender, porque não é fácil. Não, Não é fácil, porque a vida inteira nós aprendemos a agir de uma maneira e agora nós precisamos de reaprender, esquecer o que nós aprendemos e abrir espaço para esse novo, essa nova forma
de nos colocar diante do outro. E aí o velho vem sempre e você precisa estar presente para falar, pera, deixa eu ver. Eu até antes da Vânia falar, eu queria trazer um exemplo de uma cliente, acho que eu até compartilhei aqui com vocês. Uma cliente, ela estava extremamente angustiada, sem lugar. E por quê? Porque aí depois que ela foi entender, porque ela tinha começado ela estava com um namorado, o namorado tinha começado, mudado de cidade e começado a trabalhar com ela, e ela estava se sentindo responsável pelo sucesso do negócio, porque o namorado tinha mudado, é tudo novo, ou seja, estava vindo por ela, mas precisava sobreviver aqui com o novo negócio. E, e ela estava pegando esse peso todo para ela, como se ela tivesse responsabilidade por fazer dar certo. E aquilo estava pesadíssimo. Então, quando ela. Só que ela não entendia, ela estava incomodada, ela estava angustiada, ela estava mal. Só que ela não entendeu por que, que ela estava desse jeito. Gente, olha como. Olha a distância, muitas vezes, entre o incômodo e a causa disso. Você tem que ir lá, desdar o novelo, porque muitas vezes nem você sabe exatamente o fato. Né? E aí é muito importante que nós comecemos a fazer esse exercício conosco. Espera aí, eu estou me sentindo oprimida, com uma dor no peito, uma pressão. Espera aí, o que foi que aconteceu? E você rebobinar, voltar nos fatos, para você tentar buscar em cada uma das cenas o que aquilo te trouxe, para que você possa conseguir reconectar. Então, na verdade, quando ela achou, se conectou com o que era, o que ela fez? Mas espera aí, a pessoa é capaz, já teve 1000 negócios, sempre deu conta da vida dele. Isso aí, não é ele que está trazendo isso para ela. Né? Ela tomou essa consciência. Era ela quem estava trazendo esse peso para ela. Ele não tinha pedido nada, ele estava lá fazendo as coisas dele. Então, não tinha a ver com ele, mas tinha a ver com ela. Quando ela percebeu o peso que ela estava pondo em cima dela mesma por conta própria, a situação não tinha nada disso. Ela simplesmente separou o fato do que ela sentiu. Então, ela deixou de atribuir culpa a ele, porque a princípio a tendência é essa. Poxa, olha aqui o que essa pessoa está fazendo comigo, né? E aí ela separou as coisas e entendeu o quanto aquilo era só dela. Então, se é só meu, eu tenho que tratar. E aí, né? Isso não afeta a relação da pessoa com a outra, porque ela percebe que isso tem a ver com ela e não com o outro. E com isso, a relação não estremece. Olha que interessante. Vânia, pode falar. Bom dia. Bom É, dia. a minha dúvida é a seguinte: quando a gente expõe, eu percebo que a gente está falando do sentimento ou da emoção. Eu fico um pouco confusa em relação da diferença, que você já falou no outro curso, da diferença entre emoção e sentimento. Aí eu fico meio confusa em relação até o que, que é o sentimento, o que, que é a emoção, como é que fala em relação Olha, aos. sempre que a gente traz, né, começando que até uma forma de você começar uma conversa, sempre que você começa com essa frase, eu percebo que as últimas vezes que eu te convidei para fazer algo, você não quis.
sempre que eu falo eu percebo, né, eu estou querendo trazer o quê? A minha observação, né? E isso é o que você está percebendo. Olha, eu percebi que você não veio no nosso último encontro, né? E aí você vai trazer na sequência o que você sentiu a respeito do que você observou, né? Ah, eu fiquei frustrada porque eu queria te apresentar a fulana, né? Eu percebi que você não está vindo mais nas nossas reuniões. Você não está mais frequentando, você não tem mais. Eu percebi que no último mês você me ligou, você não me ligou. É, é, eu fiquei triste, porque eu gosto muito de falar com você, né? Então, é você começar a trazer, quando eu falo, eu percebo, é até mesmo para nos instigar a buscar aquilo que eu estou vendo, porque a nossa tendência é a gente vê as coisas segundo a nossa lente, né? Carregada com esse bojo todo que nós trazemos das nossas crenças, dos nossos aprendizados, né? E aí, quando você fala, eu percebo isso, você é convidada a buscar o que de fato aconteceu, né? E tentar separar as coisas, para, na sequência, falar do sentimento. E não tem problema você falar, né? Ah, eu percebi, analisando os números, eu vi que você não conseguiu alcançar a meta de 20 mil. Isso é um fato, né? Eu fiquei extremamente frustrada, porque eu esperava que a empresa faturasse tanto. Então, porque aí você faz a construção, você fala do que você está sentindo. E nós vamos ver no próximo encontro que o importante de tudo isso, e até para você ter clareza, né, de que, olha, eu vi que você não bateu a sua meta, e eu fiquei extremamente frustrada, porque eu precisava de fechar esse número para a empresa começar a ter um fôlego. O importante de tudo não a observação, não é o seu sentimento, mas é você não atribuir o que você sente à ação do outro. Entende? E é isso que nós precisamos de aprender a construir. E nós vamos falar disso no próximo encontro. Eu te respondi, Vânia? Não respondeu. Tá bom. Obrigada. Nada. Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa? Então, ótimo. Esse assunto é muito rico, nós precisamos de exercitar bastante. Então, eu convido vocês, nesta semana, gente, vamos buscar falar das nossas observações. Vamos, sempre que a gente perceber, vamos começar, até mentalmente, você não precisa de verbalizar, dissociar o fato do que você está sentindo, para que nós possamos acostumar a enxergar as coisas sem o nosso julgamento, sem o peso da nossa emoção, para que a gente possa saber o que é o que eu estou sentindo e o que é que aconteceu de fato, para que eu possa entender o que as coisas estão gerando em mim, né? E o porquê disso como consequência. Tá bom, gente? Então, na próxima terça, nós vamos aprofundar nisso, falando, né, da questão da responsabilidade, da culpa, né, pelos sentimentos, como que é isso, para a gente poder estar amadurecendo mais nesse conteúdo, tá bom? Então, um beijo para vocês, ótima semana.